Então, primeira ação, simples, que você pode começar a partir de hoje e isso vai fazer total diferença no seu projeto de emagrecimento. Essa primeira ação é você tirar o foco das calorias e colocar o foco na densidade nutricional, no valor nutricional dos alimentos. Vamos desconstruir esse mito que colocaram na sua cabeça, que para emagrecer você precisa fazer um déficit calórico. Para emagrecer você precisa comer menos calorias do que você gasta. E se você fizer isso, simplesmente isso, você vai emagrecer. Isso é mentira? Não. Isso não é mentira. Isso funciona? Funciona. Mas emagrecer é diferente de queimar gordura. E vamos entender qual que é essa diferença? O que você realmente quer? Subir na balança apenas e ver que o seu peso mudou? Ou você quer ver o seu corpo mudando por inteiro? Você quer mais músculos e menos gordura, nada de flacidez? Você quer mais saúde? O que adianta eu ser uma pessoa magra e doente? Ser magro não é sinônimo de ser saudável. Pensa aí por uns instantes. Vou pedir para vocês comentarem aqui. Quem conhece pelo menos uma pessoa que é magra e é doente? Coloca eu aqui nos comentários. Eu já fui essa pessoa. Estou falando de propriedade. Quando eu era magra, eu acho que foi a minha época mais doente. Eu era muito doente, tinha muitos problemas de estômago, problemas de dores de cabeça frequente, eu tinha problemas de alergia de pele, eu tinha sinusite, rinite, eu tinha dermatite, eu tinha um monte de it, né? Eu tinha muitos problemas de saúde, vivia doente, vivia com a imunidade baixa, gripada, sempre no hospital, sempre com infecção na urina. Eu sempre brinco aqui com vocês nas lives que eu era bichada, né? Que eu era estragada. Minha mãe até falava, meu Deus, qual vai ser o dia que eu vou perguntar pra essa menina, você tá bem? E ela vai falar, mãe, eu tô bem, porque todos os dias eu tinha uma queixa, uma reclamação. Mas eu era magra, magrinha. E as pessoas falavam assim, nossa, não sei pra onde vai, você come, e pra onde vai? Não engorda de ruim, sabe essa pessoa? Eu já fui essa pessoa, muito doente. E doente não só no físico, mas também nas minhas emoções e na minha mente. Tanto que eu desenvolvi uma depressão, uma síndrome do pânico, seguido de uma fibromialgia, de 2 desvios na coluna e vários problemas no estômago, e isso tudo muito jovem, muito nova. Eu tinha lá os meus 19 anos, 20 anos, quando eu passei por tudo isso. Isso começou na minha adolescência e foi até os meus 21, 22 anos mais ou menos. Então ser magro não é sinônimo de ser saudável. Débora, então quer dizer que eu posso ser uma pessoa gordinha, que eu posso estar acima do peso e ter saúde? O contrário também é verdadeiro? Jamais. Não, impossível você estar acima do peso e ser uma pessoa saudável. Você pode estar nesse exato momento com seus exames, aspas, normais. Isso não quer dizer que você está saudável. Estar acima do peso é sinônimo, é problema, é sinal de alerta, é o seu corpo já falando, ei, faz alguma coisa que eu tô aqui, ó, com excesso de peso. E se você não fizer nada, é questão de tempo para começar a manifestar um monte de problemas de saúde aí, como hipertensão, diabetes tipo 2, gordura no fígado e por aí vai, né? E por aí vai afora. Problemas emocionais, problemas psicológicos. Então, estar sem contar todos os outros. Não tem como você estar acima do peso e ser uma pessoa saudável. Mas também não quer dizer que se você for magra, ou se você for magro, os homens que estão aqui, você vai ser saudável. Não, não é verdade. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que é o nosso bem mais importante, que é saúde. Tirar um pouquinho o foco da balança e colocar o foco no que realmente está acontecendo dentro de nós. A nossa composição corporal. O quanto desse corpo aqui está composto de gordura e quanto desse corpo aqui está composto de massa magra. Isso é emagrecer com saúde, com qualidade. E todo o resto que te ensina milagres, remédios, dietas milagrosas, chás que vão secar gordura, programa que você não vai fazer nada, não precisa fazer nada, que você vai emagrecer, remédios, laxantes, tudo isso que são promessas, shakes e por aí vai, tá? Tudo que te ensina a emagrecer sem priorizar saúde vai dar problema. É questão de tempo, você vai ter problemas, sem contar que vai engordar de novo. Então,
O nosso primeiro passo aqui, o nosso primeiro segredo para que você consiga turbinar sua queima de gordura com saúde, a partir de hoje, você não vai mais priorizar calorias. Ah, eu vou comer menos calorias e vou gastar mais calorias. Não é isso que você tem que fazer. O que você deve priorizar é valor nutricional dos alimentos. Uma coisa, eu diria que é você focar na qualidade e não na quantidade daquilo que você come. E isso faz toda a diferença, eu vou te explicar por quê. Quando você foca em calorias, vamos dar um exemplo? Se você comer aí 2, 3 fatias de pão integral, que as pessoas acreditam que isso é saudável e que é melhor, e é um mito, né? Se eu focar em comer de manhã, vou trocar meu pão francês por 2, 3 fatias de pão integral, isso vai me ajudar a emagrecer, porque eu vou comer menos calorias. Isso é verdade? Em parte sim, tá? Em teoria sim. E se eu preferir, no lugar do pão integral, comer, por exemplo, um abacate, que é mais calórico. Então, 2 fatias de pão integral, vou ter ali uma base, uma média de 125 calorias em 2 fatias de pão integral. E se eu escolher comer 100 gramas de abacate, eu vou ter uma média de 160 calorias em 100 gramas de abacate. Então, pela lógica, o abacate me engorda mais do que o pão integral, certo? Errado. Errado. E aí quando a gente foca nas calorias, a gente deixa de comer aquilo que realmente ajuda o nosso corpo a ter mais saúde. Eu dei o exemplo aqui do abacate, mas poderia falar do ovo, do frango, da fruta, de tudo aquilo que é comida de verdade, de tudo aquilo que Deus criou, que a Mãe Natureza dá pra gente comer, que é comida de verdade, que é alimento. Então é muito importante entender para que eu como. Qual que é o papel do alimento nas nossas vidas? O papel do alimento é, em primeiro lugar, te nutrir as suas células. O nosso corpo precisa do alimento para que ele funcione na sua melhor versão. Todos os seus órgãos, o seu sistema imunológico, o seu cérebro, tudo, o seu coração, tudo que tem dentro de você depende, precisa, necessita que você coma, que você se alimente para que tudo isso funcione do jeito certo, ok? O segundo motivo pelo qual nós comemos é o quê? Energia. A nossa energia, ela vem principalmente dos alimentos. É por isso que às vezes a gente já acorda cansada, é por isso que a gente vive com sono, é por isso que a gente, nossa, de pensar de ir ali na esquina eu já tô cansada, eu vivo com sono, Débora, depois do almoço eu morro de sono, eu vivo cansada, indisposta, não tenho pique pra nada. Por quê? Porque eu tô comendo, mas eu tô focando no quê? Em calorias e não em nutrientes. E daí o meu corpo tem deficiência nutricional. E é por isso que é muito comum você ver uma pessoa que tem obesidade com anemia. Como pode? Como pode, Débora? A maioria das minhas alunas, principalmente as que têm mais de 20, 30 quilos, tinham, né, para emagrecer, elas vêm pro método Magras e Felizes com anemia, com deficiência de vitaminas e minerais. Mas, meu Deus, como pode se eu como o dia inteiro? Pois é, mas tá comendo o quê? Tá comendo pensando no quê? Só em matar a fome, só em sentir prazer. E o sentir prazer é a terceira coisa do alimento. Não é o mais importante. Ah, não posso nunca sentir prazer comendo? Se eu falasse pra vocês que não, eu estaria mentindo, né? Sendo hipócrita, porque quem não gosta de comer, de sentir prazer, é um dos maiores prazeres que nós temos na vida, é comer, gente. Quem não? Quem não gosta de sentar e de tomar um café gostoso? Quem não tem as memórias da infância, né? Daquele bolo quentinho da avó, da mãe? Quem não tem a memória de uma pipoca quentinha? Quem que não tem, gente? Quem que não gosta de um churrasco, de uma feijoada? Isso faz parte da nossa cultura. O comer, o sentar à mesa. Jesus fazia isso com seus apóstolos. Sentava e comia com eles. Então isso faz parte de nós e nós não temos que parar de comer para emagrecer. Nós não temos que parar de sentir prazer com o alimento para poder emagrecer. Nós só precisamos dosar isso. Primeiro eu vou pensar nos nutrientes, depois eu vou pensar no quanto que esse alimento vai me trazer energia, vitalidade, o quanto que vai alimentar as minhas células, o quanto vai me dar de água, de vitaminas, de minerais, de fibras, de boas gorduras. E aí depois eu vou pensar no prazer. Quando você consegue conciliar essas três coisas, bingo!
Pronto. É aí que eu falo pra vocês que vocês podem emagrecer sem sofrência. Sem passar fome, sem comer comida chata sem graça, sem deixar de comer aquilo que você gosta, sem sofrimento. Senão a gente desiste, ok? Então foco na qualidade. Todas as vezes que você for se alimentar daqui por diante, essa é a primeira sacada pra vocês, eu vou olhar para aquilo que eu vou colocar na minha boca e eu vou me fazer essa pergunta. Pera aí, quanto tem nesse alimento aqui de vitaminas e minerais? O quanto que esse alimento vai nutrir o meu corpo, as minhas células e me dar energia? O quanto que esse alimento vai contribuir para que o meu metabolismo funcione de forma acelerada? Porque o que acelera o metabolismo é você dar para ele os nutrientes que ele precisa para funcionar. Então eu não vou mais pensar quantas calorias tem nisso daqui, eu vou pensar primeiro se é comida de verdade. Segundo, quanto que tem de nutrientes aqui. E aí eu vou fazer as minhas melhores escolhas e isso, somente isso, já vai virar o jogo para você que está tentando emagrecer há tanto tempo e não consegue, tá? Então, dando um exemplo muito prático disso que eu tô falando, seria de manhã trocar o pão integral e o café com leite, que é tudo isso daí, não te alimenta em nada e ainda prejudica o seu corpo. Eu vou trocar café com leite e açúcar e pão integral com manteiga ou com requeijão light ou com seja lá o que for, eu vou colocar algo aqui muito nutritivo. Sugestão, que aí a gente entra no ponto 2. Na nossa a segunda coisa que você vai fazer para potencializar a sua queima de gordura, que é o quê? É você comer proteína e de preferência proteína animal. Se tem alguém aqui que está me assistindo que é vegetariano, que é vegano, eu super respeito e super entendo a sua decisão, mas se você é essa pessoa, você precisa de ajuda, né? Precisa dosar as quantidades de nutrientes que faltam na proteína vegetal. Preciso buscar isso no suplemento. Eu preciso suplementar se eu sou vegetariano, se eu sou vegano. E eu preciso saber combinar muito bem as proteínas vegetais para que o meu corpo não tenha necessidade, falta de nutrientes, tá bom? Então não vou falar para quem é vegano, para quem é vegetariano. Vou falar para um público geral aqui, a maioria de nós que não somos, ok? É bom, é necessário, é importante e principalmente para você que quer emagrecer e ganhar massa muscular, você comer proteína animal em todas as suas refeições. Todas as vezes que você for se alimentar, você ter ali uma fonte de proteína. Por quê? Primeiro lugar, o nosso corpo necessita de proteína para funcionar na sua melhor versão. A proteína ajuda a acelerar o seu metabolismo. A proteína vai ajudar a te dar mais saciedade, você vai sentir menos fome, vai comer menos. Não porque você está de dieta, mas porque você não está com fome. Por quê? Porque você comeu um alimento super nutritivo, que alimentou o seu corpo, as suas células, daí o corpo para de dar sinal de fome. E aí naturalmente você come menos, não porque alguém disse pra você, você tem que comer 2 colheres de arroz e tal, não. É porque você entendeu que não tá com fome. Pra que eu vou comer esse tanto de comida se eu não tô com fome? Ok? Então, a segunda coisa é comer proteína animal em todas as minhas refeições. Débora, ajuda aqui. Vamos iluminar, vamos falar de um jeito mais simples, uma linguagem que todos vocês consigam me compreender. O que é proteína animal? Vou dar exemplos. É a carne, que carne? Qualquer carne e qualquer tipo de carne é proteína animal, incluindo órgãos e vísceras, tá? Às vezes tem gente que gosta de comer coração, quem gosta? Coração assado, fígado, o fígado do boi, moela, o pé do frango, o pescoço, tudo isso é proteína. Tem gente que gosta de comer, coma. É muito nutritivo, muito saudável e é acessível para muitas pessoas. E às vezes as pessoas falam, eu não vou emagrecer porque eu não tenho dinheiro para comer picanha. Não precisa ser de luz. Você não precisa comer só a picanha. Você pode comer tudo que é proteína, tudo. Carne vermelha, carne suína, carne branca. Então não precisa ser só o peito de frango grelhado, pelo amor de Deus. Você pode comer um frango ensopado, um frango em molho, um frango assado. Você pode fazer um frango do jeito que você quiser.
Só não sugiro que você faça empanado com farinha e frito, porque isso não vai te ajudar, tá bom? Aí você acabou com o frango, acabou com todos os benefícios da proteína, porque você misturou com aquilo que faz mal. Então, proteína, ovos normais, ovos de codorna, o ovo que você quiser comer, ok? A carne que você quiser comer, peixes, todo tipo de peixes, frutos do mar. Então perceba como a gente tem uma infinidade de coisas. São infinitas possibilidades de você comer proteína em todas as suas refeições. E isso vai fazer com que a sua queima de gordura aconteça de forma acelerada. Isso vai potencializar o seu sistema imunológico e você vai parar de ficar doente, se sentir fraca, vai melhorar a sua saúde como um todo e vai te ajudar a queimar mais gordura e sem perder massa muscular, porque isso ajuda bastante também, ok? E o terceiro e último, então, o que é? É você comer apenas quando você estiver com fome. Ixi, Débora, isso é tudo o contrário de tudo que eu ouvi a vida inteira. Pois é, isso explica por que você não teve resultado até hoje. Ou se você teve, você ganhou tudo de volta. Eu tô aqui te dando os bingos, né? As respostas que talvez você tenha buscado. Meu Deus, o que acontece de errado comigo que eu não consigo emagrecer? Ou, meu Deus, o que acontece comigo que eu emagreço e depois eu engordo tudo de novo na velocidade da luz? Tô aqui te dando os códigos. Não prometi que ia entregar para vocês os códigos secretos? Aquilo que ninguém te conta? Vamos entender por que isso é tão importante. Essa história de que a gente precisa comer a cada 3 horas, isso é uma invenção. Isso pode dar certo? Pode dar certo em alguns casos isolados, onde a pessoa tem uma necessidade, onde a pessoa tem um problema de saúde, ela é acompanhada por um médico que recomendou que essa pessoa se alimente a cada 3 horas por algum motivo específico, ok? Essa pessoa tem uma dieta. O que é uma dieta, gente? É um tipo de alimentação. Isso deveria ser dieta, né? O que é dieta hoje em dia? É você comer menos e gastar mais. Isso não é a origem da palavra dieta. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Um atleta, um jogador de futebol, ele pode ficar muito tempo sem se alimentar? Não pode. Por quê? Porque a quantidade de calorias, de energia que esse atleta ele gasta em repouso é absurdo, porque ele treina demais. Ele gasta, quanta energia será que ele gasta correndo ali 2 horas, praticamente 2 horas num jogo? Quanto ele gasta de energia treinando todos os dias, às vezes 5, 6 vezes por semana? Tem como comparar o jogador de futebol comigo e com você? Não tem. Então, por que às vezes o atleta precisa comer uma quantidade maior de carboidrato? Precisa comer a cada 3 horas, porque ele é um atleta, ok? Você e eu não, nós somos pessoas comuns. Então nós não temos que comer toda hora. Quem que precisa comer de 3 em 3 horas? Casos específicos. Então, o que eu vejo muito acontecer? Ah, Débora, me disseram que eu tenho que comer a cada 3 horas para não chegar com muita fome na próxima refeição e não devorar o prato. Faz sentido? Aspas, porque se você corrigir os outros 2 pontos que eu falei antes desse, você não vai sentir fome. O que me faz sentir fome toda hora? O meu corpo tem necessidade de nutrientes. Qual é o sinal que o meu corpo me dá de que ele precisa de nutrientes? E também de água. Ele me dá um sinal de fome. Ele me dá um sinal de sede. Como que eu sei que está na hora de excretar todo o lixo que eu guardei aqui dentro, todos os restos que o meu corpo tem aqui de tudo que eu comi? Como que eu sei? Me dá vontade de fazer o número 2 e eu vou lá no banheiro e faço o número 2, ok? Como que eu sei que meu rim, ele drenou, ele filtrou ali, fez todo o trabalho, está na hora de eu ir lá e esvaziar? Eu sinto vontade de fazer xixi, você também. Por que eu sinto sede? Porque o meu corpo está gritando. Quando você sente sede é porque o seu corpo já está num estágio de gritar, de que ele precisa que você beba água. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu sinais, ok? Quando que eu devo comer? De 3 em 3 horas. Mas Jesus amado, por que se todas as outras coisas Deus deixou para você um sinal, por que você vai comer sem fome? Isso é excesso.
Isso é o excesso que nós precisamos tirar da nossa alimentação. Se eu começar apenas a comer quando eu sinto fome, eu estarei alimentando o meu corpo. Agora, talvez você esteja me ouvindo e falando, ferrou, porque eu sinto fome toda hora, o tempo todo. Tudo bem, então você vai primeiro corrigir o que eu te ensinei, no passo 1 e no passo 2, vou comer comida de verdade, vou comer coisas nutritivas, eu vou beber mais água e eu vou comer mais proteína nas minhas refeições. Já vai diminuir a sua fome assim em 70%. Agora, se mesmo assim você fala, Débora, não resolveu pra mim porque toda hora eu tenho vontade de comer. Vontade de comer é diferente de fome. A fome física e a fome emocional. A fome física é a fome que a sua barriga ronca, vem aqui parece uma onda do mar, vem aquela onda assim, nossa, eu sinto uma fome assim, meu estômago ronca. Isso é fome física. E se você não comer, você morre? Não, ela passa, igual a onda do mar, ela vai diminuir. E daqui a pouco ela vem de novo e te dá outro sinal. E daqui a pouco ela vem de novo, mas ninguém vai morrer porque tá com fome, ok? Isso é fome física. Qual que é a fome emocional? É aquela que você fala assim, nossa, eu preciso comer um pão de queijo e tomar um café com leite. Nossa, eu preciso comer uma pizza. Nossa, eu preciso comer um chocolate. Nossa, eu preciso tomar um sorvete. Eu preciso abrir um pacote de bolacha, um salgadinho. Preciso. E se você não come o chocolate, você começa a ter um troço. Ai, meu Deus, por quê? Porque eu sou dependente disso. Isso é vício, tá? Isso são vícios alimentares, isso é fome emocional. Isso é você alimentar a sua compulsão. E tem jeito pra isso, tá bom? Tem jeito, não, claro, não tem como explicar aqui numa live aberta como você cura isso, mas eu ensino isso dentro do método. Tem jeito de curar vícios alimentares, compulsão alimentar, não importa. Eu já tive, eu sei como é. É aquela fome que você espera sair todo mundo de perto e aí você finge o louco, abre a geladeira, o que tiver. O que tiver na sua casa você come. Quando não tem nada, você come leite em pó com água. Quem nunca? Coloca aí pra mim quem já fez. Eu fazia isso, gente. O meu desespero por comer doce, açúcar era tão grande, que quando não tinha o que comer em casa, eu fazia mingau de maisena com açúcar, comia. Misturava leite em pó com água, comia. Misturava leite em pó com Nescau, comia. Nescau puro. Leite condensado que você abre a lata e toma. Isso não é fome. Isso é compulsão. Isso são vícios. Mas tudo isso tem jeito. Eu não tô falando dessa fome, tá? Quando você sentir essa fome, você vai identificar, vai falar, opa, isso aqui não é fome. A fome de verdade, você poderia comer um prato de arroz, feijão, brócolis, salada, um pedaço de carne. Isso é fome. É a fome que você sente desejo de comer comida de verdade. Agora, essa fome que você quer comer só porcaria, não é fome física. Isso daí a gente precisa tratar, tá bom? E aí você consegue. Então, vamos respeitar. Débora, interessante você estar falando isso, porque eu sou aquela pessoa que eu acordo sem fome nenhuma. Mas a vida inteira eu escutei na televisão que a gente tem que comer, que a principal refeição do dia é o café da manhã. E aí eu como sem fome, eu empurro. Eu como, fico me sentindo estufada até, inchada. Mas eu como, né? Porque não pode ficar sem comer. Ô, gente, esqueça isso, tá bom? Isso é mito. Pode esquecer isso. A principal refeição que você vai fazer é a primeira do dia. Se você não sente fome de manhã, tudo bem. Beba água, tome um chá, de repente uma água com limão. Não precisa comer. Vai pro almoço. Quando der meio-dia você senta e come uma refeição completa. Come proteína, come uma boa fonte de carboidrato, come vegetais, come comida de verdade. Pronto, nutriu o seu corpo. Não precisa. Aí o que acontece depois? Eu almocei. Às vezes chega de tarde, 5 horas é a hora do pico da fome emocional. 5 horas o reloginho da mente ele começa a tocar. Ei, ó o café da tarde, tá na hora, você precisa comer alguma coisa. Só que às vezes você não tá com fome. E você come mesmo. Não, preciso comer, né? Pra quê? Me fala.
Pra que eu vou comer sem fome? Isso impede você de emagrecer, porque o seu corpo não precisa. Às vezes o seu corpo está super bem nutrido e aguenta que você chegue até a hora do jantar e faça mais uma boa refeição cheia de comida de verdade, super nutritiva, que vai te ajudar a queimar gordura e tirar todo o excesso. Normalmente aquilo que a gente come de manhã e à tarde são os horários que a gente mais come besteira, sim ou sim. Durante a tarde, né, depois do almoço, é o doce, é a bolacha, é não sei o que, aí vem alguém que te oferece, é só besteira. Aí chega a noite e ainda tem, infelizmente, muitas pessoas que chegam à noite e falam, eu não tenho tempo de cozinhar, daí eu ainda vou, Jesus amado, com o lanche. Não importa o lanche, você precisa comer comida à noite, nenhuma outra coisa se o seu objetivo é emagrecer e ter saúde e ganhar massa muscular. À noite a gente come comida, comida. É isso que vai fazer você ter resultado e vai fazer você ter saúde. Lanche não é comida, lanche, é um negócio que você come de vez em quando. Não é um negócio que você troca a sua refeição da noite, que você vai dormir, vai passar várias horas dormindo sem se alimentar, por uma coisa que não vai nutrir o seu corpo. E aí é por isso que o seu metabolismo fica lento e que você não consegue emagrecer mesmo comendo pouco. Comer um pouquinho de pão, um pouquinho de bolacha, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de Danone e um pouquinho de chocolate e um pouquinho de pipoca é um pouquinho que vira um pocão, né? Que vira um monte de porcaria, que não tem nada de nutriente, que não tá levando nutrição para suas células, que não tá acelerando seu metabolismo e que vai deixar você doente. Engraçado que hoje, né? Quando me dá vontade de comer um doce, o meu doce preferido, eu vou lá e como, sem dor na consciência. Só que se eu tentar hoje comer uma lata de doce de leite, essa que a gente cozinha em casa, eu vou morrer, vou passar tão mal, não vai dar certo. Então, eu como, mas se eu for ali comer uma colher, duas, é dividir para todo mundo que tá em casa, mas antigamente eu comia a lata inteira sozinha. Sozinha. Chocolate inteiro, sozinho, caixa de bombom sozinha, salgadinhos e mais salgadinho. Eu era viciada em salgadinho, sabe salgadinho? Ruffles, Doritos e por aí vai, dos salgadinhos da vida. Eu comia salgadinho e tomava refrigerante. Era viciada em miojo. Gente, se teve jeito pra mim, tem pra vocês, né? Tem pra todo mundo. Não importa que grau você está, eu acho que eu já consegui ser pior. A única coisa que eu não fiz, que eu sempre falo, é tomar remédio para emagrecer. Graças a Deus eu não cheguei, não deu tempo de chegar nesse ponto, mas de certa forma eu tomei, porque eu tomava ansiolítico e tomava diazepam e tomava um monte de coisa para poder diminuir a ansiedade. Então, de certa forma, isso contribuía para que eu comesse menos, mas não adiantou nada, porque eu comia mais, cada vez eu comia mais, cada vez eu ficava mais ansiosa. E não sei se você se identifica com isso, por isso eu tô aqui te dizendo que remédio não adianta nada, só vai remediar o problema. O problema tá dentro, tá dentro. Quando muda aqui, aqui muda todo o lado de fora, ok? Então, resumo, a gordura que mata a gente é a gordura visceral, é a gordura que está dentro, que fica entre os nossos órgãos. A gordura que a gente não tá vendo. Parece que não tá acontecendo nada. Eu vou lá, faço o exame, tá tudo bem, Débora. Tá tudo bem nada. Tá tudo bem nada. Você não foi feita para viver com excesso de peso. Se está tudo bem agora, vai ficar tudo ruim lá na frente. Eu tô aqui para olhar nos seus olhos e dizer, corra enquanto é tempo. A vida está te dando a oportunidade de você mudar. Não espere manifestar uma doença no seu corpo físico. O excesso de peso já é um sinal de que tem algo errado com você. Não é para você ser assim. Não é para você se conformar de estar assim. De jeito nenhum. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu quase perdi a minha vida com 27 anos na mesa de cirurgia, no parto da minha filha, porque simplesmente eles não conseguiam me fechar. Abriram para fazer a cesariana. O meu parto foi super tranquilo. Maravilhoso, só que quando tiraram meu esposo da sala, eu fiquei olhando no relógio, já tive um filho antes, então eu sabia que aquele procedimento duraria no máximo 20 minutos, e o tempo foi passando e o relógio rodando, e mais médico entrando na sala,
E os médicos, né, suando, limpo o suor, e eu comecei a ficar desesperada. O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa comigo? O que é? E o médico veio pra mim e falou: preciso que você fique calma, nós não estamos conseguindo fechar você. Mas eu preciso que você fique calma, ó, claro, né? Minha pressão foi lá pras alturas, porque eu falei: vou morrer? Como assim não conseguem me fechar? E isso poderia ter dado uma hemorragia e eu com 27 anos poderia ter morrido. Por quê? Porque tanta gordura que eu tinha um percentual de gordura altíssimo, a minha gordura visceral era altíssima. Só que do lado de fora parecia só que eu tava um pouquinho acima do peso. Parecia tão inofensível aquela papada cheia de gordura. Parecia tão inofensível aquelas bolsas de água aqui embaixo dos meus olhos, aquele braço inchado, aquela barriga enorme. Parecia tão inofensível aquela quantidade de celulites que eu tinha. Não é inofensivo. O nosso corpo tá o tempo todo mostrando pra gente que alguma coisa não está bem. E eu podia ter morrido de várias formas aquele dia, mas Deus não permitiu, porque eu tinha uma missão de estar aqui hoje falando pra você que a sua saúde importa, que emagrecimento vai muito além de estética, que a gente pode mudar, não importa como você esteja hoje. Você pode mudar, você pode tudo. E tudo que você precisa é começar, tomar uma decisão. Um super beijo, fiquem com Deus.